Valendo? Sejam bem-vindos ao podcast VAP, Varejo de Alta Performance, que dá a voz para o empresário, para o varejista, para ele poder compartilhar conosco todos os desafios e o sucesso que existe em cada negócio. E hoje nós vamos falar um tema muito importante que divide o varejo tradicional, o que normalmente a gente vê, para um varejo inteligente, que busca soluções para poder fortalecer sua marca e potencializar os seus negócios. E nós vamos falar então de marketing. E ninguém melhor do que a Amanda Araújo, que é o rosto, é a cara do Mercantil Araújo, para poder falar conosco nesse dia. Por isso eu quero saudar aqui a Amanda. Seja bem-vinda. Amanda, obrigado pelo convite de participar conosco do VAP. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui contar um pouco da minha história e compartilhar com você, né, o que a gente está fazendo. Muito obrigada pelo convite, me senti muito lisonjeada. Que legal. Olha, eu vou trazer uma informação. Amanda, 80%, é uma pesquisa segundo a Nielsen, 80% dos consumidores brasileiros, hoje, eles pesquisam antes na internet para poder fazer suas compras. E eu acho que você já percebeu isso já há mais tempo, né? Sim. Ó, eu quero saber a sua história toda e como que você... Eu tenho uma curiosidade. São muitos vídeos criativos, acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? São muitos criativos e de muito bom gosto, muito relevantes assim. Mas antes de começar, eu quero só agradecer o apoio de alguns parceiros nossos nesse podcast, que realmente estão entendendo o valor de trazer informação, de trazer conhecimento para o empresário, para o varejista, para poder se profissionalizar, né? A gente sempre fala que hoje as empresas elas precisam de uma boa gestão e elas precisam de conhecimento. Hoje é o bem mais precioso que o empresário, que o ser humano de uma forma geral pode ter, é o conhecimento. E esses parceiros aqui, eles nos apoiaram nesse projeto e a gente quer aqui agradecer, que primeiramente aqui é o Arroz Engenho, ali a pessoa do representante, o senhor Valdir, também a Bianca, que é a gerente do seu Valdir, ali à frente do Arroz Engenho. Arroz Engenho já é tradição aqui, eu tenho certeza que a Amanda, ela trabalha com Arroz Engenho lá no supermercado dela, e é referência aqui quando a gente fala de arroz tipo 1, né? A gente também tem outros parceiros, o Arroz Realengo, por exemplo, Posto Cruzeiro do Sul. Antes de falar do Arroz Realengo, né, nós vamos falar do Posto Cruzeiro do Sul, que participa conosco apoiando também esse projeto, faz parte do grupo GCS. O Posto Cruzeiro do Sul, Amanda, é legal porque lá tem o cashback. É uma estratégia que eles usaram também e o foco do Posto Cruzeiro do Sul é a qualidade. Então, eles estão posicionados ali onde fala de qualidade e não de preço. Mas o combustível lá realmente é de qualidade. E a gente vê a diferença no tanto que rende o combustível. Então, é bom fazer teste lá no posto Cruzeiro do Sul e pedir para baixar o aplicativo também, o cashback do posto Cruzeiro do Sul. O Armazém Cruzeiro do Sul aí dispensa comentário, né? Onde o supermercadista, a mercearia vai conseguir comprar barato, com preço justo. Também a gente dá crédito, a gente parcela lá no boleto, vende à vista, vende no cartão, né? A nossa entrega, ela é ágil. A gente investiu em todos os processos da empresa para que o cliente possa ter uma boa experiência. O Armazém Cruzeiro do Sul também nos apoia nesse projeto. O Arroz Realengo, aí a gente está falando do arroz Parbo, né, que também é referência aqui. O Pereira ali, toda a turma do Arroz Realengo. A gente quer agradecer também pelo apoio. Uma excelente opção também. Arroz Parbo, eu acho que é o líder de mercado aqui, né? Sim. Na nossa região. A Pneus Brasil, que também pertence ao grupo Cruzeiro do Sul. Aí também é uma empresa também que trabalha muito a questão da qualidade, do atendimento, do serviço. Então a gente convida também. E uma curiosidade, viu, Amanda? A Pneus Brasil não é só pneu de... A gente fala, né? Pneu de passeio, né? Carros de passeio. Mas trabalha com agro, trabalha carga, trabalho agrícola, lá tem um mix completo de pneus. Então, assim como recapagem também, porque ela é uma reformadora de pneus.
Quem mais que é nosso parceiro? RS, Representações, o Ribamar. O Ribamar é um amigo que a gente tem. Ele é representante de algumas marcas. Eu acho que você não conhece, ele é de São Luís. Mas eu vou te apresentar ele. O Ribamar, ele é representante de algumas empresas importantes. E a que a gente está trazendo hoje para poder falar é a tapioca Terrinha, da Terrinha. Vende muito lá na loja, muito vende? boa. E a qualidade, né? Aquela tapioca sim, é excelente. excelente. Lá em casa a gente usa ela, porque a gente gosta muito da tapioca. Aí o Ribamar também é representante de outras marcas. Arroz, por exemplo, é aquele arroz panela de ouro, que ele também é o representante, né? Aqui não projetou, não. Bom, também nós temos quem nos apoia. Luiz e Thiago. Max Eon. Max Eon, olha lá. Max Eon Digital. Amanda, olha, esses rapazes, eles têm futuro, viu? Eles fazem um excelente trabalho. Eu estou muito satisfeito com o trabalho de social media deles. Muito legal, eles são muito humildes e são muito atentos assim às novidades do mercado, estudam muito. Eu estou bem satisfeito com o atendimento deles, né? E claro, a gente tem o Mercantil Araújo, né? E o Mercantil Araújo é assim como o Cruzeiro, né? A empresa tradicional, né? Sim. A empresa de muitos anos, né? Eu acho isso dificilmente a gente quando mora, eu sou mineiro, né? Eu sou de Belo Horizonte. E era difícil a gente conhecer assim alguém, uma referência de um mercado, por exemplo. A gente conhece de nome sei lá, supermercado BH, como se fosse aqui o Mercantil Araújo, o Mercantil Araújo também. Mas falando de rede, né, de ter muitas lojas e tudo, de ter atacado e tal, como se fosse aqui o Mateus. Mas eu acho legal essa tradição da empresa dentro da cidade, você conhecer. Hoje lá no Cruzeiro tem 53 anos o Cruzeiro. Aí você vê lá os clientes chegando lá, que hoje levam os netos. Sim. Então, assim, a pessoa ela precisa estar atenta aonde agora? Ela tem o Cruzeiro, no caso. Sim. Ela precisa estar atenta nos hábitos, nos costumes do neto, né? Para meio que passar, né? Então, a gente atendeu a vida inteira o avô, agora é o neto, que tem que se habituar a comprar. E aí a gente tem que estar falando essa língua. Bom, mas vamos lá, então. Podemos seguir? Pode seguir? Amanda, pronto. Feito já os agradecimentos. Tem a logo aí do Mercantil. É isso, até a Maxion. Esse aí era do outro. Mas tá bom, depois a gente projeta aqui. Tá bom? Bom, Amanda, voltamos aqui então. Amanda, fala pra gente a história da Amanda. A Amanda hoje é casada. Sim. Tem uma filha. Tá grávida agora também. Esperando outra filha. Tá esperando outra. Mas me conta essa história sua vida aí. O que te trouxe até aqui? Certo. Então, eu me chamo Amanda Araújo, né? E sou diretora executiva do Mercantil Araújo, que é um supermercado bem tradicional aqui na cidade. Esse ano a gente completou 25 anos de história. E ele é muito conhecido num bairro muito famoso da nossa cidade, que é o Bacuri. Bacuri, assim, é o coração da nossa cidade. Fica logo pertinho do centro. E ela foi fundada pelo meu pai, né, o Orlando, que tem mais de 40 anos de experiência no varejo. Então, ele nasceu e se criou dentro do supermercado, assim como eu também. Assim que eu tive a oportunidade, desde muito nova, eu fui para lá. E aí, meu pai fundou essa empresa, depois de ter trabalhado em alguns supermercados, né, na cidade. E aí, depois de um tempo, depois de mais de 10 anos de empresa, aí eu entrei. Eu tinha 16 anos na época, eu tinha acabado de passar na faculdade, passei na UEMA. Ainda estava ali terminando o terceiro ano, aí eu passei junto com até alguns amigos da escola, e aí a gente formou junto também. E aí logo eu fui pro supermercado, eu estava acostumada com aquela vida de escola, estudar de manhã, estudar à tarde, vai pro inglês, vai não sei o quê. Aí quando eu fui só pra faculdade, eu disse, gente, mas é tão monótono isso, não, eu vou pra empresa. Aí comecei a ir pro supermercado, eu tinha 16 anos, e comecei a trabalhar
em todos os setores, né? O meu pai, como uma gestão muito tradicional, disse, vamos aos poucos ali, né? Ele não entregou ali de uma vez, até porque eu não tinha muita maturidade nem conhecimento. Então, eu fui fazendo ali, cursando administração na UEMA e comecei a trabalhar. Então, eu comecei lá de baixo, atendendo o pessoal que ia passar cartão, já trabalhei na parte de operadora de caixa e fui passando por vários segmentos, vários departamentos da empresa, até chegar onde eu cheguei. E, inclusive, eu acredito que isso seja muito importante, a gente conhecer a nossa empresa, os departamentos a fundo, até para a gente conseguir delegar, cobrar, desenvolver e melhorar cada setor. E aí, hoje, eu atuo na área de gestão, de liderança, desenvolvendo pessoas lá dentro, criando processos e também na área do marketing. Eu sempre falo que a gente, como empreendedor, a gente tem que aprender de tudo um pouco, Sim. né? Então, tem dia que eu passei ali pelos processos, que é algo assim, mais, digamos ali, um pouco mais rígido, mais estruturado. De manhã eu estou lidando com isso, quando é à tarde eu estou criando campanhas de marketing que tem que deixar assim, todo mundo envolvido, criar desejo, enfim. Então, passei por todos esses setores na loja hoje, que é o que faz, né, o Mercantil Araújo ser a marca e ter a representatividade que ele tem hoje. Que legal. O seu Orlando, ele ainda continua atuando, não é isso, Amanda? Sim, atua nós dois. Ele atua muito no setor de compras, ele acompanha muito o operacional, ele gosta muito de Sim. estar lá embaixo, estar com os clientes. Então, aquela pessoa que você chega na empresa, você consegue conversar diretamente com o dono, o pessoal gosta muito. O seu Orlando, ele gosta ali do hortifruti, a paixão dele, então ele chega e a pessoa, escolhe uma fruta, ele vai lá, escolhe com todo amor e carinho a fruta para a pessoa, depois ela vem, eu gosto só quando ele escolhe. Que é diferente, né? O cuidado, o carinho, quando você... Então, o meu pai, ele tem muito... A imagem dele, ele representa muito isso, né? Hoje, de estar ali no dia a dia com as pessoas e é uma tradição. Sim. Isso é legal porque vocês conseguem fidelizar o cliente, né? E eu acho isso legal, porque é o que a gente estava falando. Não adianta você fazer toda uma estrutura de marketing, todo um planejamento, a pessoa chega dentro da loja e ela não tem uma boa experiência. E isso é legal que você falou, Amanda, porque ele e vocês dão um exemplo, né? Para a equipe poder chegar e entender como que é importante ter esse cuidado. O senhor Orlando realmente ele é muito querido assim, né, na população. E isso é um diferencial também, o que faz a empresa ter 25 anos, né? São 25 anos de história, né? 25 E anos aí, a gente completou agora. E você iniciou lá com 16? Com 16 anos. Muito bem. Isso, já tenho aí 17 anos de empresa, na verdade. 17 anos de empresa. Isso. Conhece também todos os processos, conhece todos os caminhos. Sim, eu gosto de dizer que a única coisa que eu não sei é desossar o gado, né? Mas o restante das coisas tudo eu faço e, como eu falei, eu acho que é muito importante a gente conhecer a empresa como um todo. Você não precisa estar no operacional, né? A partir do momento que você passa por aquele processo, você conhece... E aí depois você começa a delegar, você forma equipe, né? Coloca líderes que vai desenvolvendo. E aí você tem mais propriedade para melhorar, desenvolver o processo, melhorar aquele setor. Então, eu conheço todos os departamentos, mas hoje eu atuo eu coordeno tudo isso, eu faço a gestão de todos os setores, né, da loja, de uma forma mais estratégica. Sim, perfeito. Enquanto o meu pai, ele está ali no dia a dia com o pessoal, ele gosta mais do operacional, então ele está ali acompanhando também para que toda essa engrenagem possa girar da maneira correta. Perfeito, porque aí você também tem base, né? Você tem um negócio, uma coisa que é importante, a gente sempre fala, porque assim, a gente quer trabalhar aqui no podcast pessoas que vivem mesmo o negócio, né? Que não existe ilusão, né? As pessoas têm que conhecer o processo. Hoje você chegou e criou, você está num nível de maturidade hoje, a empresa está no nível de maturidade que hoje ela consegue delegar, ela tem as pessoas de confiança, mas sempre que é necessário você vai lá conferir, né? Opa, deixa eu ver aqui se está funcionando, deixa eu ver se está do jeito que a gente treinou. Porque é assim que as pessoas vão se desenvolvendo também, né? E se dá algum probleminha ali no processo, eu consigo identificar rápido e alterar aquilo ali para que volte ao normal ou otimizar aquele processo. Então, é muito importante, né? Você tá à frente com liderança. E, assim, para quem não conhece os segmentos do mercado,
É um segmento muito complexo, porque é como se a gente tivesse várias empresas em uma só. Perfeito. Então, a gente tem um açougue, que é um formato, um modelo diferente de empresa. Eu tenho padaria, que já vou trabalhar com linha de produção. E aí, eu tenho um hortifruti, que já vem o produto ali pronto, mas a gente tem que trabalhar muito essa questão do cuidado, da perda, da avaria. Tem os secos e molhados, tem toda a gestão de depósito, tem toda a gestão da administração de tudo isso. Tem um frente de loja que precisa atender o pessoal com rapidez. Controle de estoque. Isso, controle de estoque. Então, assim, é bem complexo. E eu converso muito com donos do mercado, né? No Brasil todo, eu tenho uma rede de contato bem legal. E eu vejo, assim, o quanto que é desafiador você montar a equipe. Né? Você vê a grande maioria dos donos do mercado, eles estão lá até hoje, 40 anos de empresa, eles estão atendendo no caixa. Por quê? Porque ele tem dificuldade de criar os processos, de alinhar, e realmente não é fácil. Sim. É um desafio, é um trabalho ali de formiguinha que a gente vai fazendo, vai montando equipe, criando um processo, para você até ter mais qualidade de vida. Porque o supermercado, ele abre muito cedo e fecha muito tarde. Sim. Então, você tem, cada dia que passa, a gente tem que se profissionalizar e melhorar isso daí para a gente ter qualidade de vida, para a gente oferecer o melhor para o nosso cliente. É verdade. E para a gente continuar crescendo e estar estabilizado no mercado. Verdade. Agora, quando foi que você voltou a olhar para o digital? Você hoje é referência aqui na nossa cidade e eu acredito que no estado, no Brasil, você tem alcance também. E as pessoas admiram muito esse trabalho que você faz nas redes sociais. Quando foi que foi, assim, a virada de chave? Você falou assim, aqui tem uma oportunidade. Quando foi que aconteceu assim? Então, isso começou em 2020. A gente fez uma reinauguração da loja dia 10 de janeiro de 2020, no ano da pandemia. Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer essa reinauguração e o mais comum que você via em rede social era o mercado da beleza, estética. Você via... Ele já tinha um trabalho ali na moda, roupa, calçado, acessório. E você não via nada do mercado. Só que eu comecei a enxergar que existia um grande potencial porque todo mundo come, todo mundo gosta de comer e tem curiosidade em relação aos produtos. O que acontecia muito? Às vezes a gente colocava um produto novo na prateleira, mas ninguém conhecia e aquele produto vencia. Uhum. Porque as pessoas não conheciam, às vezes era um produto talvez de um ticket maior, não tinham curiosidade. E aí, acabava que não vendia. Então, naquela época, era muito comum você trabalhar só com as coisas mais tradicionais, porque você sabia que tinha giro. Quando eu resolvi fazer a reinauguração, eu peguei e falei assim, não, eu vou começar a gravar e falar o que esperar, o que vai ser o Mercantil Araújo a partir de agora. E aí, eu comecei a fazer uns stories, mais com a mão. Eu não apareci o rosto, porque... Para quem não sabe, eu sou uma pessoa naturalmente muito tímida. Apesar de não parecer, mas eu acredito que tudo que a gente pega e a gente coloca ali emoção, coloca disciplina, a gente consegue desenvolver. Então, eu desenvolvi essa habilidade. Para mim, era muito difícil no início, mas eu comecei e fiz isso. A gente teve um resultado legal na reinauguração, isso em janeiro. Eu disse, opa, aqui tem uma oportunidade. E aí, eu continuei fazendo. Eu focava muito em stories. E na época, eu tinha uma agência que a gente tirava umas fotos e postava no feed. Não tinha muito hábito de criar vídeos para feed, né? E aí, eu fui. Comecei a fazer stories, mais, como eu falei, mais com a mão e tal. Aí, de vez em quando, aparecia, ia perdendo ali um pouquinho a vergonha, mas, assim, sem muita expressão. A gente começa a gravar vídeo, assim, quem grava vídeo vai entender. A gente não fala, assim, eufórico, né, no início. A gente fala assim, oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Era assim que eu fazia meus vídeos. Era. Se pegar meus vídeos lá atrás, era assim. O que aconteceu? Em março veio a pandemia. Todo mundo em casa. O engajamento foi lá pra cima. Eu disse, opa, olha os stories melhorando, as visualizações, o negócio. E aí, eu comecei a olhar e enxergar esse nicho de uma outra forma. Por quê? Eu postava um negócio, vendia. Começava a chegar novidade, eu postava, fazia antecipação, usava alguns gatilhos, vendia. Então, eu comecei por aí. Com a reinauguração, percebi que tinha uma oportunidade e a pandemia foi um grande impulsionador
desse negócio, porque as pessoas realmente estavam em casa e elas compravam, elas queriam ver coisas diferentes, elas estavam ali muito conectadas em rede social. E aí, como eu trouxe uma coisa diferente, que é falar do supermercado, falar não só... As pessoas me perguntam assim, mas falar do supermercado, você vai falar o quê? Do arroz? Do feijão? Não, Sim. gente, eu focava muito em novidade. Foi um ano também que a indústria lançou muitos produtos novos. Sim. Então, eu pegava, eu via, não, lançou, nossa, que legal. Eu pegava, comprava para a loja, fazia antecipação. Ali vendia, tinha produto que acabava em um dia, o que eu tinha comprado ali em estoque. Então, eu vi uma grande oportunidade e aí impulsionei cada vez mais. Mas eu acredito que uma das grandes coisas que deu um gás para mim foi a pandemia, porque a gente teve muito resultado com isso. Sim. E aí você falou uma coisa que é importante também, que assim, você percebeu em um momento que precisava de alguma coisa nova, que foi na inauguração da loja, na reinauguração da loja, né? Que aí você diz que depois de, não sei, depois de 20 anos, vocês foram fazer uma reinauguração e aquilo trouxe um resultado. Eu falo que, assim, sempre quando a gente vê o mercado se movimentando, a gente precisa ficar atento para a gente acompanhar essas mudanças, essas tendências. Eu lembro quando a gente foi para o mercadinho, a gente estava passando em 2023, o primeiro semestre tinha sido muito bom. O segundo semestre, ele não estava bom. E aí eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Pensei comigo, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu falei, nós vamos para o mercadinho. Aí eu fui entender como que funcionava o mercadinho, para a gente entrar lá legal, fazer tudo certinho, e eu fui entender. Essa mudança mudou completamente o negócio. Quando foi esse ano, a gente começou a trabalhar mais com marketing, de investir mais. Porque as empresas também, elas assim, eu acho que o ser humano, né, é muito imediatista, né? E o marketing, igual você falou, né, tem um tempo de maturação, né? Quando foi que você viu assim que você começou a colher os resultados de todo esse trabalho que você fez? Então, rede social, a gente consegue ter esse resultado rápido, principalmente na época que eu comecei. Porque era um nicho desconhecido, as pessoas não faziam nem aquelas dancinhas que hoje são muito comuns nos mercados. Elas não faziam. Então, eu enxerguei aquilo ali, comecei a postar e logo eu tive resultado. Por quê? Como a gente estava com muita audiência e eu comecei a usar gatilhos, então usava gatilhos de curiosidade, de antecipação. Quando eu fechava um produto novo e, como eu disse, a indústria coincidiu da indústria lançar muita coisa nova, principalmente a Nestlé, naquele ano. E aí os vendedores, o que eles queriam? Colocar, positivar, que eles chamam, né? Positivar. Positivar o produto. Aí eles iam onde? Em mim. Uhum. E até hoje é É assim. assim. Porque a minha marca já foi construída em relação a isso, a trazer novidade, a trazer lançamento. Então, o meu foco, ele sempre foi esse. Foi novidade, lançamento, campanha, uma coisa dinâmica. Não foi eu chegar nos stories e dizer, vamos comprar aqui o arroz que tá de tanto, o feijão que tá barato. Não. Eu focava nisso. Como eu usava gatilhos e conseguia conversar com as pessoas, gente, olha, vai chegar um produto tal, aí eu pegava a foto do produto, e aí esse produto é assim, contava a história da marca, a história do produto, isso gerava curiosidade. Perfeito. Porque você vai na internet e eu acredito muito que as pessoas gostam de aprender coisas com a internet. Sim. E aí eu peguei isso daí também, desde o início, e fui ensinando um pouco sobre a marca. Você sabia que isso aqui, essa marca aqui, Garoto e Nestlé faz parte do mesmo grupo? As pessoas, nossa, eu achava que eram concorrentes ali, né? Sim. Não, é do mesmo grupo. Então, eu fui construindo isso, fui contando histórias, fui gerando desejo, fui criando gatilhos, curiosidade. E aí as pessoas ficavam doidas. Nossa, na hora que chegava, às vezes um creme, um negocinho, dava vendia todo no mesmo dia. Sim. E eu contava essa história, eu provava, que era outra coisa diferente também, Sim. que eu chamo de resenha. Então, abria o produto, provava. Gente, ele tem uma textura assim. Pra quem gosta de uma coisa doce, vai gostar desse sabor. Pra quem não gosta, esse outro sabor aqui é melhor no seu paladar. Então, as pessoas iam, compravam, Sim. postavam, compartilhavam. Enfim, Você tá era um grande sucesso. E
era muito imediato. Sim. Não demorou um ano. Não, era questão de poucos meses ali, a gente já conseguia converter muito. Agora é legal porque isso é um conteúdo rico, né? Não é um negócio vazio, né? Você falou uma coisa que é muito isso, né? Fala assim, ah, não, esse aqui o arroz está na promoção hoje, né? É uma informação. Aí você está falando com, de repente, com uma pessoa. Agora não, quando você vai vender um produto, contar uma história é diferente. É um conteúdo mais rico, né? Você tem alguns casos, né? Alguns cases, assim, que marcaram a Starbucks, que eu acho que foi Sim, um deles, não sim, foi? sim. O, a Starbucks, para quem não sabe, né? Ela é uma empresa, é uma marca americana. E aí, muito conhecida com seus cafés. Ela atinge um público ali mais jovem. Sim. E aí, em 2021, na verdade, chegou a oportunidade deles lançarem a linha Starbucks at Home. E aí eles fizeram uma parceria com a Nestlé. Aí a Nestlé embalava o café e aí você tinha a oportunidade de ter a experiência da Starbucks na sua casa. Como eu já tinha mais de um ano que fazia esse trabalho de internet e esse produto, para ele ser um grande sucesso assim, eu precisava, a marca precisava dessa força da internet para explicar o que era o produto, para falar, né, da qualidade, porque existia um público que conhecia, mas existia um público que não conhecia a marca. E eu consegui fazer essa parceria com a Nestlé. A gente ficou um ano exclusivo vendendo essa marca no supermercado. O único supermercado de Imperatriz que vendia esse produto. Ele tinha vários, tinha o café, tinha cápsula, tinha torrado e moído, tinha os solúveis também. E aí a gente conseguiu fazer essa parceria. Eu fiz um projeto de 45 dias, se eu não me engano. Criamos vídeos caseiros em casa. Gente, em 2021, naquela época, não tinha muita estrutura como se tem hoje. Não tinha muitos editores de vídeos ali. Mas aí eu peguei meu assistente na época, a gente criou os vídeos, gerou desejo, contou a história da marca. Eu tive que ensinar as pessoas o que era, fazer elas entenderem que elas iam ter experiência na casa delas, e não que ia vir a franquia para cá, né? Sim. Que algumas pessoas até acham, meu Deus, vai vir a franquia da Starbucks e tal. Não, era ter essa experiência na sua casa. Você poderia tomar o café da Starbucks a qualquer momento. Então, a gente fez tudo isso, muito bem planejado. Os cafés chegaram uma semana antes de eu marcar o lançamento. Então, eu marquei o lançamento numa sexta. Eles chegaram na semana anterior. Aí eu pude pegar, fazer os vídeos, provar, testar. Disse, não, mas é só dia tal. Mas é só sexta-feira. Quando foi na quinta, a gente montou a ponta e colocamos um pano preto lá na loja. E eu filmei também todo mundo que ia lá. Gente, que negócio é esse? Que negócio preto é esse? Que pano preto é esse? E aí, enfim, a gente fez todo esse projeto. E quando foi no dia, 6h30 da manhã, tinha gente que veio de longe. 10 quilômetros de distância para comprar o café, porque queria ser o primeiro a levar para casa, a provar, ter aquela experiência. Resultado, ele esgotou no primeiro dia todo o estoque que eu tinha, e que não era pouco. Era muito. A gente montou uma ponta de gôndola inteira, ainda tinha estoque, e ela esgotou no primeiro dia. Então, foi assim um grande sucesso. E as pessoas perguntam assim, ok, foi um grande sucesso, vendeu bem, mas vale mesmo a pena? E hoje, como é que tá? Cara, até hoje, isso foi 2021, tem 4 anos. Até hoje, as pessoas vão lá no supermercado porque veem a gente como referência em cafés especiais. O sucesso foi tão grande, sim, e a partir desse momento eu comecei a investir mais em cápsulas de outras marcas, cafés mais especiais, que é uma das coisas que elas sempre me dão feedback quando vem na rua. Eu gosto de ir lá, porque lá tem café diferente, tem um café especial, porque café é uma coisa que conquista o nosso coração, sim, né, do brasileiro. É verdade. Então foi uma campanha que acredito assim que mais marcou a gente e que até hoje as pessoas lembram, porque ela foi muito bem desenvolvida e teve um impacto muito grande na cidade. E aí ela até hoje me traz frutos, e a gente vende o produto, né? Ainda vende a marca, e pôde investir em outras marcas de café também, abrir espaço para isso e trazer um outro público. Por quê? O público de supermercado como o meu, que é o supermercado de vizinhança, geralmente é o público ali só do bairro. Então, tem muito... O meu bairro, por exemplo, tem muito idoso.
Ele não sabe nem o que é isso. A maioria não sabe. Sim. E o que é essa marca, né? O tipo de café 100% arábica, eu tive que explicar tudo isso para as pessoas. E aí, quando eu invisto em rede social, eu atraio um outro público para mim. Um público mais jovem, um público que acompanha a tendência. Então, consigo crescer também os meus clientes, aumentar vendas, do que eu não conseguiria no marketing tradicional, só com o meu público ali e também com carro de som ou encarte, que é o que as pessoas naturalmente fazem de supermercado, né, de marketing. Essa estratégia foi muito legal. Eu falo, inclusive, o que eu disse antes, que você está falando com o jovem que, de repente, tinha o hábito de comprar em outro lugar. Sim. Aí você já consegue fidelizar ele também, aí ele já passa aí com os seus avós, com os seus pais. Amanda, é legal isso, porque, assim, o seu marketing, a gente percebe na sua fala, que é um marketing que converte. Ele não é um marketing aleatório, né? De querer aparecer e tal. Ele tem todo um planejamento. Olha, as empresas que investem nos canais digital, em marketing, elas conseguem aumentar 25% o seu faturamento. Mas eu queria perguntar, que tem a ver com o resultado do negócio, é se os fornecedores, eles apoiam, assim, hoje você também se tornou referência para os fornecedores? Sim, desde aquela época eu me tornei. A gente foi construindo isso aos poucos. Mas desde 2020 a gente já era procurada pelos fornecedores, porque, como eu falei, eles queriam positivar um produto. E se eles só colocassem lá na prateleira e ninguém falasse sobre aquilo ali, ele não ia vender. E aí, que era o natural, né? E aí a gente influencia tanto nos fornecedores, como também nos concorrentes. Sim. Vou te contar como é que funciona. Os fornecedores chegam, olha, Amanda, eu tô com um produto aqui e tal, vamos fazer um negócio com ele. Aí a gente faz uma negociação, às vezes de preço, de volume, de outras coisas, né? Tem muitas coisas que a gente consegue de benefício com isso. Eu sempre falo o tanto que é importante você fazer parceria com seus fornecedores. Vem um produto, a gente lança, vende, dá resultado, as pessoas gostam. Os outros supermercados, ou próximo a mim, ou mais longe, né, em bairros mais longe, eles passam a procurar o fornecedor para comprar aquele produto. Ah, por que você colocou lá e não colocou aqui? Sim. Eles passam a conhecer. Então, foi uma coisa que eu percebi e recebi muito feedback também dos fornecedores nesse sentido. Não, vou botar primeiro lá no Mercantil Araújo, que eu sei que os outros vão se interessar. Porque, às vezes, quando chegava para a pessoa e falava só... Ah, chegou um produto, tá bom. Não vende e tal. Então, a rede social, ela tem esse poder de impulsionar isso, né? E aí, a gente fez uma parceria muito legal. Até hoje, quando existem lançamentos, recentemente eu fiz o da Piracanjuba com a Milk Moo, que foi um sucesso também em vendas, né? A gente vendeu muito, divulgou bem na cidade. Eles fazem comigo, porque eles sabem o trabalho que a gente tem. Eu crio, eu gosto de criar aquele desejo, gerar aquela curiosidade. Então, as pessoas, elas ficam assim... elas gostam muito, né? Porque eu tô apresentando uma coisa nova. Como eu falei, todo mundo gosta de comer. Comer coisa gostosa, coisa boa, todo mundo gosta de comer. Então, gera aquele desejo, aquela curiosidade. A gente fez um baita lançamento aqui. Acho que tem em torno de 15 dias, mais ou menos, que a gente fez o lançamento. E vendeu muito, até agora tá vendendo bastante. Ontem mesmo eu recebi mensagem da Piracanjuba que a gente vai fazer outras negociações. E isso me ajuda muito. Por quê? Quando a gente pega ali o meu tamanho, né, onde eu tenho uma loja, e a gente gera um impacto tão grande assim na cidade. Sim. Não só na cidade, mas eu recebo feedback de amigos de fora também. Ah, Amanda, eu vi que lançou isso aí, eu vou pedir. É bom? Tá vendendo? Tá. Ah, pois eu vou pedir pra minha loja também. Gente, no Ceará, Pernambuco, São Paulo. Eu converso muito com o pessoal, né? E eles me seguem. Então, isso daí traz potencializa a minha marca de uma forma que reverbera, assim, por muito tempo. Então, assim, quando eu faço esse contato com a indústria, essa negociação que eu fiz foi na APAS, que é a maior feira de supermercado do mundo, né? Uhum. Eu negociei diretamente com o pessoal da indústria lá. Legal. Então, assim, cara, se a gente for parar para pensar, eu tenho uma loja aqui no interior do Maranhão. Não é qualquer empresa ou indústria ou marca que vai te dar moral para fazer um negócio desse. Geralmente, eles dão para grandes redes, grandes marcas, lojas, assim, que já tem, às vezes, em outros estados,
né, que tem uma potência. Mas foi tão legal esse lançamento da Piracanjuba que eles repostaram os vídeos no Instagram oficial da Piracanjuba. Muito legal. Olha que legal. Muito. Então a gente pega aqui uma pessoa de Imperatriz que consegue fazer algo nesse estilo. Por quê? Porque a gente vem fazendo um trabalho de marketing e faz com muita qualidade. É né? a força do digital, né? É a força do digital, igual você falou. Vocês têm uma loja que é uma loja conceito, pode-se dizer assim, inovação e tal, de muitos anos, né? Mas o que você representa ali no digital é muito maior, né? Você falou uma coisa também que é interessante. Normalmente a gente conversa com muitos donos de supermercados e mercearias e eu vejo que existe assim, não existe um cuidado, melhor dizendo, com o fornecedor. E é diferente, né? O fornecedor, ele não é vilão. O representante não é nosso inimigo, né? Acho que a gente precisa olhar com mais carinho no sentido de buscar as oportunidades com os fornecedores. E eu vejo que você faz muito isso quando você inova. Então, você vai falar de uma linha fitness, por exemplo, que o representante ou a indústria rodou a cidade toda buscando um supermercado para colocar o produto e não coloca. E aí chega lá em você e você, quando vê a oportunidade, você consegue abraçar a ideia. Eu acho isso legal, né? Sim, sim. A gente dá muita oportunidade, principalmente para essa questão produtos novos e que hoje principalmente indo recentemente na Apos, a gente viu o tanto que está forte a saudabilidade. Então, quase todos os estandes que eu visitei lançaram produtos proteicos. Sim. Inclusive, essa linha da Milk Moo com a Piracanjuba vem com 15 gramas de proteína. A Bali lançou um energético com 15 gramas de proteínas. E assim, marcas tradicionais lançando essa linha proteica e marcas que já são da saudabilidade melhorando cada vez mais. Então, elas vão para um lado orgânico e tudo. E aí, as pessoas estão mudando, né, o comportamento. E, antigamente, quando a gente pensava em um produto proteico, em produtos naturais, não, no supermercado não vende e tal. Hoje, o que eu fiz? Eu cheguei da feira, minha linha de naturais, ela tava espremida lá. Ela não estava muito legal, porque a gente fez uma reinauguração no passado de novo. E aí eu tive que diminuir um pouco a participação dela para colocar outras coisas. Quando eu olhei para aquilo ali na feira, que praticamente todos os estandes lançaram, todas as marcas lançaram, eu disse, cara, eu vou aumentar minha participação. O que eu fiz? Eu peguei a linha de bazar, eu diminuí 3 metros e coloquei de naturais, que era o que eu tinha. E aí eu pensei, hoje em dia, eu acredito que vai girar, vai vender melhor essa linha de naturais do que bacia, jarra de plástico. É um produto que demora mais, né? Tem uma margem boa? Tem, mas demora mais para sair da prateleira. E foi dito e feito, tá? Assim, a gente aumentou a participação e, como eu te falei, eu dou oportunidade, trouxe novas marcas, novos modelos lá para a loja e está intensificando essa venda. Sim. Esse mercado que eu vejo que tem muito potencial. Só que, assim, quem que faz uma coisa dessa? O pessoal vê, não vende. Até hoje as pessoas pensam nisso. Não, isso não vende, porque é um produto mais caro, às vezes específico para um público, mas lá a gente gosta muito de investir e ver um grande potencial nisso. Eu acredito que a saudabilidade a partir de agora é uma realidade. Né? É uma realidade. Olha, no ano passado, na APAS, eu conversei com o pessoal uma indústria que trabalha nessa área, atlética. Eles estavam abrindo, não só eles, vários, eles estão investindo no canal alimentar. Eu tive na CIMED agora, uns 2 meses atrás, e eles estão com um foco muito grande no canal alimentar. E aí falando das oportunidades que essas indústrias, eles vêm dentro do supermercado por causa do fluxo de gente. Né? Eles buscam onde tem fluxo, e o supermercado é um lugar. E aí eu acho que é o diferencial. Porque hoje o supermercado, as margens, elas são muito exprimidas, né? É um negócio muito difícil, é muito sensível. Sim. É muito sensível. Então, o que a gente tem que buscar sempre? Produtos que rentabilizam melhor, né? E essa linha saudável, realmente, ela consegue trazer esse benefício. Eles estavam procurando, no ano passado, então, distribuidores. E eu acho isso legal, porque quando você fala assim, ó, eu dou oportunidade. Acho que isso é um diferencial de vocês, um diferencial seu, né? De inovar e buscar isso.
Eu lembro que o Alexandre, uma vez, ele falou comigo assim, Flávio, eu tô falando isso quando eu cheguei no Cruzeiro, que eu tô falando de 7 anos, 8 anos. Ele falou comigo assim, Flávio, eu falei assim, mas como que você atende aqui? Você atende o varejo, o atacado? Como que é seu trabalho? Aí ele falou assim, Flávio, eu atendo os principais supermercados e eu atendo os atacados. Mas eu te explico. Eu atendo o varejo porque não é muito comum uma indústria, principalmente de commodity, assim, atender direto o supermercado. Mas ele falou um negócio que mostra qual que é a política da indústria. Aí ele fala assim, ó, Flávio, eu atendo o supermercado porque ele consegue me comprar o mix de tudo que a gente precisa colocar para experimentação do consumidor. Que é o que você faz, né? E se você perguntar pra ele qual é a cliente que compra o maior mix da Já Piracajuba, falou. Ele já falou, já. desde o início. Então, assim, gente, compra mix, faça um trabalho diferenciado, que você consegue fazer parcerias. Você falou de margem agora, e esse trabalho que eu faço, como eu disse, lá na minha empresa, a gente gosta de trabalhar a experiência do cliente. Para mim, mais importante do que trabalhar preço, ficar rasgando preço, ser conhecido como mais barato, é eu trazer. A gente tem um slogan que tem tudo de bom para você. Então, se a pessoa quer produto de qualidade, marca boa, ela vai encontrar. Se ela quiser novidade, inovação, vai encontrar. Se ela quiser um atendimento rápido, a gente também gosta muito de focar nisso. Um atendimento de qualidade. E se ela quiser promoção, tem os dias, a gente tem uns dias de preço ali bem, bem impactante, como o de Amara, né? Então, eu gosto de oferecer de tudo um pouco, mas o meu foco maior é trazer a qualidade e com isso eu consigo trazer produtos novos, produtos diferentes e trabalhar uma margem melhor. Porque, como você falou, a margem, ela é muito espremidinha, né? E tanto é que quando eu faço promoção, a gente observa tudo. A gente avalia como que vai ser a margem no final do dia, o que a gente pode esperar. Então, assim, às vezes a pessoa diz, não, aquela mulher ali é doida. Ela coloca um produto tal por um preço muito abaixo. Cara, mas é tudo muito calculado. Sim. A gente calcula, a gente avalia, mas o meu foco, de fato, é colocar ter um bom mix, onde o cliente chega lá no meu supermercado e ele encontra tudo que ele quiser. O meu supermercado não é gigante, é pequeno, o tamanho dele, né, em metros quadrados é pequeno, mas eu tenho uma variedade enorme. Eu tenho uma variedade maior, um mix que a gente chama, do que supermercados que é 4 vezes maior que o meu. E por que eu tenho isso? Que eu consigo usar as redes sociais para me ajudar a vender. Também não é só você chegar e colocar. Você tem que fazer um trabalho diferenciado, ensinar as pessoas, explicar o que é aquilo ali, trazer os benefícios. Então, o foco é gerar desejo e não ser uma coisa chata. E não ser, ai, compra isso aqui tá na promoção. Não. Por isso que a gente tem engajamento, por isso que converte, porque a gente gera desejo, gera curiosidade. E são gatilhos que a gente usa, né, para conseguir comunicar melhor aquele produto, os benefícios daquele produto para o cliente. Então, para mim, a gente trabalha isso, mas se preocupa muito com margem, com a qualidade, com atendimento. Validade. Validade, sim, com certeza. E isso tudo ajuda a fortalecer a parceria com o fornecedor e a gente consegue fazer um trabalho que, se não tivesse essa parceria e nenhum apoio do digital, eu jamais conseguiria ter o impacto que eu tenho e ter tantos resultados como eu tenho hoje. Jamais. Com carro de som, nem com televisão a gente não consegue, porque é um impacto, né? Rede social, a gente consegue ter mais tempo ali trabalhando e explicando o que é do que, por exemplo, televisão, que são ali pouquinhos segundos. Não, o digital é muito democrático, né? Em qualquer lugar a pessoa está te assistindo. Exatamente. É muito legal. Hoje, o que eu percebo, assim, conversando com os donos de supermercado e mercearia, Amanda, que eles falam assim, às vezes a gente vai propor alguma parceria para desenvolver uma marca ou algum produto e tal. A preocupação é assim, então assim, olha a diferença da mentalidade do negócio. Alguns, e não são poucos, você fala assim, olha, esse produto aqui, ele vende bem. Ele tem um público, ele tem uma demanda. Então você pode comprar, não compra o volume alto tal, e você vai promover ele vai vender. Não, isso não vende e isso vai vencer. Então, aquela preocupação. Mas você mostra uma outra visão do negócio, né?
que tudo... Eu trabalhei em indústria. Uhum. Eu trabalhei numa multinacional. Tudo, qualquer produto, ele era muito estudado antes de ir para a prateleira, antes de ser lançado. Desde sabor, embalagem, a comunicação, a cor. O público, então tudo... Ó, tinha produtos que era assim, esse produto, ele vai ser vendido apenas para mercearia. Uhum. Esse produto, até 4 checkouts. Esse produto, ele é para qualquer tipo de comércio. Então, a indústria direciona tudo. Eles não simplesmente lançam um produto e pronto. Igual você fala da collab aí da Piracanjuba. Eu vi, acompanhei, assim, um sucesso. Aquilo foi estudado. Eles não Sim. colocaram aquilo porque eles acharam que ia ficar bonitinho, que a embalagem ia ficar legal ou que ia ficar gostoso. Não é só isso. Existe uma demanda e tal. E eu acho, só que aí tem um detalhe. Eu acho que poucas pessoas elas estão dispostas a fazer o que você faz, que é colocar a cara mesmo no negócio. A gente estava falando, né? Como que é diferente o dono colocar a cara? Uhum. Como que você vê isso? Assim, qual que é a importância que você acha que tem o dono, até mesmo para incentivar donos de supermercados a poderem falar mais com o seu público? Olha, pegando aqui o gancho, né? Você falou que é difícil fazer essa parceria porque, na verdade, o nosso segmento de mercado, ele ainda é um segmento muito tradicional. Sim. E ele é um segmento feito, a grande maioria são homens que estão à frente. Não tenho nenhum preconceito, mas os homens, bota aí, que tem mais de 50 anos aí, eles têm uma mentalidade diferente. É mais rígido, é mais difícil de você inovar, de você apresentar coisas novas. É da geração deles. O meu pai, ele jamais faria algo assim. O que a gente pode fazer? É aproveitar as novas gerações, geração de filhos, ou às vezes o próprio colaborador, né? A gente sempre está contratando pessoas jovens, dando essa oportunidade para investir em rede social. E aí, assim, falando ali do empreendedor colocar a cara, isso eu sempre defendo essa vertente, porque eu acho que ninguém fala melhor do seu produto ou serviço do que o próprio dono, do que o próprio empreendedor. Para mim, a gente tem... Você tem esse jargão lá no sim, Instagram, né? sim, E é, tem esse jargão. é verdade. Ninguém fala melhor, porque você tem propriedade para falar do seu negócio. Ninguém conhece melhor o seu negócio do que você mesmo. Então, eu acredito que a gente tem que ter suporte, agência e tudo. Cara, mas o dono, ele precisa participar do processo criativo. Eu não quero, eu não tenho tempo de colocar o rosto, de estar ali dedicado. Até porque você conseguir se dedicar só ao marketing, né? Você como empreendedor é um luxo. Porque nossa empresa, toda empresa, ela tem muitos departamentos, muitas coisas a serem desenvolvidas. Só que a partir do momento que você consegue organizar ali algumas coisas, você consegue tirar um tempinho. Na minha agenda, para eu conseguir ter constância, eu tenho um dia à tarde que eu tiro só para fazer gravações, que é para ir para feed, né? E aí, voltando. Eu acredito muito na potência que é o dono do seu negócio falar, botar a cara. Não precisa estar todo dia, mas às vezes promoções, ações pontuais. O meu pai mesmo, ele é tímido, né? Uhum. Cara, mas se meu pai aparecesse, eu acho que ele faria mais sucesso do que eu. Entendeu? Porque por conta da geração, é outro jeito, entendeu? Ele ia pegar um público, mas ele não gosta. E eu consegui gravar um vídeo com ele, assim, foi um vídeo... Foi muito difícil convencê-lo. Foi o vídeo que deu mais engajamento orgânico até hoje. Ele junto, a gente contando um pouco da história, foi ano passado que a gente fez pra reinauguração. Só que é dele, assim, ele não gosta de jeito nenhum. Mas quando o dono aparece, cara, é diferente. Porque, como eu falei, ninguém fala tão bem do seu negócio, conhece tão bem o seu negócio. Tem aquele feeling, não, isso aqui vende, isso aqui não vende. Eu vou explicar por esse lado aqui. Tu pega quem trabalha com loja de roupa, o melhor vendedor é o dono. Sim. Ele comprou aquilo ali, ele escolheu, ele viu os detalhes. Claro que a gente tem que aprender a replicar, né? Uhum. Mas eu acho muito importante aparecer, o dono aparecer, ele participar do processo criativo e, de repente, envolve os colaboradores. Não coloca um só, mas coloca 2, 3. Mescla aquilo ali para ficar algo dinâmico. Porque a internet é isso. Você tem que criar uma rotina, um negócio para ser algo dinâmico, divertido. E uma coisa interessante,
é que lá a gente gosta muito de trabalhar a cultura da empresa. E eu gosto de trazer os colaboradores, né, pro meu lado. Então, a gente faz esse trabalho de rede social, mas eu gosto também que eles se envolvam nas campanhas e Muito fazem bom. isso para a gente conseguir ter o resultado e o sucesso que a gente precisa, né? Tá todo mundo Então, envolvido, né? Você consegue envolver. Isso aí é uma característica forte do líder, né? Trazer todo mundo para eles poderem abraçar essa ideia, né? exatamente. Eu acho que quando você vai fazer uma campanha de vendas, uma campanha, né, para impulsionar ou uma coisa pontual, ou um aniversário, ou uma reinauguração, não adianta você dedicar toda a sua energia. Às vezes você junta com a agência, cria tudo ali, e na hora que o cliente vai na sua loja, ele não tem a mesma experiência. O que a gente faz, né? Dando essa dica aqui para vocês. Quando eu crio a campanha, eu tenho ideias, Quando eu crio a campanha, eu tenho ideias, sento com meus líderes. Trago a ideia, eles ajudam a desenvolver. E aí a gente formata ali, sei lá, 90% da campanha. E aí depois a gente faz reuniões com toda a equipe, todos os colaboradores, joga a ideia para eles e pedem mais sugestões. Então, no nosso aniversário, a gente fez isso e eu tive um resultado excelente, porque todo mundo se envolveu. Quando eles iam falar do aniversário, falar do show de prêmios, eles iam mais empolgados, eles faziam questão de falar, de explicar, de envolver. Então, isso é fundamental. Às vezes, você faz uma campanha na internet, talvez não tenha um sucesso em vendas lá na ponta, porque você não conseguiu envolver seus colaboradores. Sim. E você trazer a ideia para eles e fazer eles te ajudarem a desenvolver, nem que seja uma parte pequena, né? E como eu disse, os líderes me ajudaram a desenvolver uma área grande, mas a ponta, a loja como um todo, o operacional, ele desenvolveu uma parte, mas ele se fez parte. Eu acredito muito no senso de Sim. comunidade. As pessoas, elas gostam de pertencer. Então, eles sentiram o quê? Poxa, mas eu ajudei a criar a ideia, eu contribuí com isso, eu tenho ali o meu dedinho, entendeu? E isso traz um resultado final excelente. Então, se eu puder compartilhar mais esse conhecimento, E assim, eu acredito que depois eles ainda comemoram o resultado, né? Olha que ele deu engajamento, deu mais visualização e tal. Acho que isso é legal. Agora, todo mundo pergunta, né? De onde que vem tanta ideia? Você simplesmente tem uma ideia. E tem uma coisa que eu quero aproveitar e colocar nessa pergunta, que eu vejo que você faz muito externo também, né? Eu vi você no sinal de trânsito, com os cartazes e tal. Aquilo lá é bem legal também, né? na verdade, eu não fazia. Foi algo que eu comecei a fazer nessa campanha de aniversário que a gente fez agora em junho. E deu muito certo o nosso vídeo lá dos cartazes. Ficou muito Eu legal. tô gestante, né? Então, foi uma mistura. Eu fui lá pro Calçadão, que é ali o centro de compras da nossa cidade. E aí, muita gente não observou. As pessoas achavam que os carros estavam passando. Eu cheguei e me enfiei lá no meio. Mas não foi isso. Eu esperei o sinal fechar e coincidiu de ter tido um engarrafamento ali. O sinal fechou, o carro passou e ficou esperando o outro fluxo da rua ir, mas o sinal estava fechado, gente. Não me meti no meio dos carros lá, com os carros andando, não. O sinal estava fechado. Eu apresentei as placas e, nossa, foi um vídeo assim que deu um engajamento orgânico muito bom, deu mais de 40 mil visualizações e nos trouxe um resultado lá, né, de vendas muito bom. E falando aqui, respondendo aqui, né, sua pergunta, lá na loja eu invisto nessa questão do marketing. De onde que tira essas ideias, né? Eu estudo muito. Então, eu estudo o meu nicho, eu estudo outros nichos, eu vejo tendências, eu anoto muita coisa, participo de feiras, visito supermercados sempre que eu viajo. E aí isso vai te dando repertório para você conseguir ter ideias. Então, no nosso aniversário, eu poderia muito bem, vamos fazer um final de semana, que geralmente que as pessoas fazem, e comemorar ali o aniversário. Quando eu joguei para a equipe, eu disse, olha, a gente tem duas opções. Ou a gente faz um final de semana, ou a gente faz um mês. E a gente encerra com o dia oficial no final do mês.
O que vocês acham? Não, a gente quer um mês, porque a gente quer que o negócio Que impacte. legal. Vocês vão, olha, é cansativa, não sei o quê. Não, pode deixar que a gente dá conta. Por isso que eu jogo pra eles, porque eles comprando a ideia, dizendo, não, a gente dá conta, eles vão se comprometer e fazer. Então, existe ali todo um repertório. E é você realmente tirar tempo pra você pensar, pra você olhar. No dia a dia, você enxerga muita coisa no seu negócio. Você entrar no seu negócio sem ficar pensando nos problemas, ou que fulano faltou, ou que isso aqui aconteceu, e tirar pelo menos uma vez por semana, você entrar e olhar, cara, isso aqui, nossa, esse produto aqui ainda não vendeu. O que eu posso fazer para melhorar a venda dele? Aí você chega lá, olhar, será que está mal posicionado e tudo? Isso tudo vai te dando. Sim. Às vezes eu chego lá e automático eu pego e já vem ideias ali, flui, porque eu venho estudando antes, eu venho olhando, eu venho observando. Você olha o Instagram da marca daquele produto e aí isso tudo vai te dando repertório para você criar. Então é um conjunto de coisas, mas você tem que sentar, olhar não só para o seu nicho, mas outros nichos e o que você consegue adaptar para o seu. Né? Nada se cria, tudo se copia. Existe aquela frase. E no marketing, no digital, é muito isso. Você pegar um negócio e você aprimorar. Você juntar várias ideias e colocar em uma só. Então, inicialmente, a gente fez o aniversário, a gente fez muitos vídeos, muitas campanhas. Todo final de semana tinha alguma coisa. Então, teve o final de semana do caixa premiado, teve outro da pescaria. Nas compras a partir de R$ 100, a pessoa pescava um peixe, já ganhava um brinde. Então, foi envolvendo as pessoas. Os clientes gostavam. Eles chegavam lá, qual é a novidade desse final de semana? Até chegar no dia, que foi um dia que a gente vendeu muito. E no dia seguinte, a gente fez o show de prêmios. E, assim, só complementando... Esse show de prêmios, geralmente, quando você pensa assim, gente, vamos fazer um show de prêmios no supermercado. O que vai ganhar? É só foco em eletro, né? É ferro, é não sei o quê. Quando eu joguei pra equipe, a gente foi desenvolvendo as ideias, eles, não, vamos dar um porco, uma galinha caipira, um bode. Eu disse, tem, o pessoal vai gostar, tá? Cara, a banda de bode que a gente deu... Tinha gente que chegava lá que achava que queria ganhar mais ele do que um cooktop, por exemplo, do que um tanquinho de lavar. Não, eu quero é a banda de bode. Se envolveu. Então, a gente foi, colocou também, sorteou isso, e foi ideia da equipe, inclusive, isso daí. Né? E foi um sucesso. Se você visse a alegria do pessoal, a gente deu uns frangos também, sorteou uns frangos. Tirando foto com os frangos, quando ganhava. A gente fez 25 prêmios, né? E, assim, foi muito legal, muito divertido. E aí, a gente saiu daquele tradicional. Então, lá a gente busca muito isso. Fazer coisas diferentes, criações diferentes. E dar uma implementada, uma pitada de coisas, né? Muito legal. E com isso tudo, com a sua criatividade, com esse jeito que você tem, você se tornou também uma influenciadora, né? Você verticalizou o negócio, né? Você tem um supermercado e aí você já encontrou também um outro nicho que você também ama fazer, né? Sim, inclusive existem ali... Tem os parceiros que te procuram também, né? Pra poder... Tem. E é até um projeto que eu quero desenvolver melhor a partir do próximo ano. Porque mais do que você colocar só a marca do seu negócio, né? Quando você coloca a sua marca pessoal, ela vende muito mais. Sim. Porque existe um dilema aí, né? A gente gosta mais de seguir perfil de pessoas do que perfil de empresas. Então, você conseguir levar engajamento para o perfil de uma empresa não é fácil. Quando você trabalha mais a sua marca pessoal e você joga tráfego para da empresa, a gente tem um resultado muito bom. Essa dica é boa. A gente tem um resultado muito bom. Então, principalmente quando eu faço campanhas maiores, eu gosto de trabalhar o meu perfil pessoal também. Eu consigo jogar muito tráfego pro do supermercado e a gente tem um resultado legal. E cada dia que passa, quando você vai pegar aí grandes players do mercado, a gente conhece, você falou da CIMED, a Potência, que é a marca. Mas, assim, pouca gente segue o Instagram da marca. A gente segue o quê? O Adib, a Carla, né? Os filhos deles. Seguem, acompanha lá e... Verdade. Compra o produto lá na ponta por conta deles, da marca pessoal deles. Então, isso é importantíssimo. E por isso que eu falo. Ninguém vende mais seu produto ou seu serviço do que o próprio dono, do que o empreendedor. O que você falou é importante pelo seguinte também. Eu falei que eu usei a verticalização. Quando você
consegue trazer isso para o seu perfil pessoal, você não fortalece só o supermercado, você fortalece também a sua marca. E muitas pessoas, aí que eu estou pegando esse gancho para trazer uma pergunta. Muitas pessoas, muitos jovens, tal, também as pessoas de uma forma geral, elas se inspiram em você como influenciadora. Às vezes não é nem elas que tomam a decisão de compra, tal, mas elas gostam dos seus conteúdos e te seguem. E tem vontade de seguir aí esse caminho de influenciador. Qual que é a dica que você dá para essas pessoas que querem seguir como influenciador e começar a criar conteúdo para a internet? Olha, internet é entretenimento. E por que a marca pessoal ela passa a ser muito forte? Porque você consegue trabalhar no seu perfil pessoal, não só o produto que lançou, o dia a dia ali do seu negócio, mas você consegue falar um pouco da sua família. Recentemente eu fiz um vídeo com a minha filha, ela tem 2 anos, foi o primeiro vídeo com ela. Eu Gente, vi. foi um Tô muito. sucesso. Eu liguei a câmera e a gente começou a falar, foi tão natural. E ela começou a falar e gostou do produto. Eu coloquei ela para provar, né? A gente fez uma resenha. Foi um sucesso tão grande Muito legal. dela provando. Então, qual a dica que eu dou, né? É você começar a trabalhar o seu perfil e fazer essa mistura. As pessoas, elas têm curiosidade de saber como que é o depósito do seu negócio. Como que é o dia a dia, a sua reunião. Então, é você mesclar conteúdos. Quando você trabalha só uma linha ali de raciocínio e ela vai se tornando chata, monótona, por isso que muitas coisas não performam bem, muitos perfis não giram ali, não crescem. Porque você tem que mesclar. Como eu falei, internet, você tá ali na internet quando você vai abrir rede social para entretenimento, para você ter ali o seu tempo e olhar. O que a gente mais gosta de olhar? A gente gosta de olhar a vida dos nossos amigos no Instagram, por exemplo. Por quê? Porque ele tá postando dia a dia a viagem que ele fez, uma comida. Então, você tem que mesclar conteúdos e sempre trazer esse toque do entretenimento, de algo novo, algo divertido. E não precisa ser nada mirabolante. Pode ser uma comida diferente que você fez. Você joga ali junto com um conteúdo ali no mesmo dia, um conteúdo também que você fez uma reunião, teve resultado assim, assim, assim. Você mostra um dos conteúdos que performam bem lá, quando eu gravo stories. Eu lá no depósito. Quem é que... Meu Deus, o depósito... Porque todo depósito é feio, né? Não tem um depósito bonito. Nas prateleiras é mais bonito. O povo gosta de ver como é que é. Será como é que é o depósito e tal do lugar? E uma das coisas que as pessoas pecam é que elas só postam no mesmo lugar. Só postam ali na loja. Só postam não sei o quê. Fica monótono. Então, quando você diversifica conteúdos, aí você consegue deixar o seu conteúdo interessante, a sua vida também mais interessante ali para você postar. E todo mundo quer saber um pouco. Você não precisa mostrar intimidade. Eu não mostro nenhuma intimidade. Mas a gente mostra, às vezes, um momento que viajou, que foi num lugar, compartilha uma experiência, compartilha um olhar. Legal. E isso vai fazendo você crescer e as pessoas gostarem do seu conteúdo. Muito bom. E a continuidade, né? Igual você falou no início, você era tímida, agora é continuidade, né? Repetição, né? Repetição traz a perfeição, né? Com certeza. Perder Eu a ainda vergonha. sou uma pessoa tímida, eu não sou uma pessoa de público, de palco, de estar. Isso não é natural pra mim. Foi algo que eu construí. E uma dica que eu dou, gente, você quer perder a timidez? Grava stories todos os dias. Não é o vídeo do feed que vai te fazer perder a vergonha. A grande ferramenta são os stories. Porque você vai começar a falar melhor, você grava e você se vê, você vê que você precisa melhorar a sua expressão. É você sair daquela rigidez, né? Daquela coisa ali sem expressão. Sorrir mais, gesticular. Aí você vai aperfeiçoando. É os stories que faz isso. Sim. E você fazer todos os dias. 10 stories, por exemplo, 5 stories. Começa filmando sua mão com um produto. Você vai adaptando a sua voz. Porque a gente acha a nossa voz estranha quando a gente escuta, né? A maioria das pessoas acha estranha. Então, você vai adaptando sua voz, você vai vendo o que é que precisa melhorar. Depois você vai... filma o seu rosto, filma um pouquinho. Oi, tudo bem? Bom dia. E depois vira a câmera e filma o produto. Aí você vai fazendo aos poucos. Claro que você não precisa demorar anos para
para virar essa chave, né? Mas se todo dia você fizer e tiver constância, vai ficando natural e vai ficando gostoso de fazer. Hoje eu tenho muito prazer de fazer, de gravar stories. É natural para mim porque eu já faço isso há 5 anos. E eu fui encontrando o jeito de falar onde fica, de uma forma que fica natural. Mas é através dos stories. É a grande ferramenta que vai te ajudar a impulsionar e melhorar tudo isso, são os stories. Legal. Amanda, foi muito legal. Passou rápido. Foi. Passou rápido. A gente Passou. ficaria aqui mais 1 hora falando e aprendendo com você. Você contribuiu muito. Eu acho que nesse programa aqui, o objetivo dele se cumpriu de verdade. Eu acho que você trouxe muitas dicas legais para os donos, não só para os donos de supermercados, e eu acho que você quebra aqui um paradigma assim na cabeça de muita gente, porque existe ainda para algumas pessoas, principalmente as pessoas ainda que não entenderam a força do digital, existe até um certo preconceito e não entendem o que você trouxe a todo instante, que foi exatamente o resultado positivo que isso traz para o negócio. Eu acho que isso que as pessoas precisam entender mais. O empresário precisa entender. A gente entra nos números do comércio, eles são assustadores, assim, no sentido de gestão, de empresas quebrando. Eu repito, sempre que eu posso, 80% das empresas, elas fecham com menos de 5 anos por falta de gestão, porque não estão preocupados com os processos, não estão preocupados com o marketing, não estão preocupados com vendas, não estão preocupados em fortalecer a marca. E eu acho que foi muito legal, muito oportuno tudo que você trouxe, porque isso tem que ser a essência do nosso negócio. Antigamente, não tem nem tanto tempo assim, você para poder chegar e colocar uma mídia hoje na Globo, sei lá, hoje ainda é assim, você pagava milhões, igual você citou aqui antes. E hoje você tem uma internet tão democrática, né, para você poder chegar e falar com seu público. Eu estava lendo uma matéria, a pessoa falando do investimento hoje em tráfego pago é tão pequeno, né? É tão pequeno que as pessoas não se atentam para poder usar essa ferramenta para poder gerar negócio. A ideia é gerar negócio. E você trouxe muito conhecimento. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Estou saindo daqui assim, com o dever cumprido de ter chamado uma pessoa muito competente, ama o que faz, isso é muito notório, que eu acho que é outra característica que a pessoa tem que ter, realmente amar o que está fazendo e mostrar o resultado positivo que o marketing traz, e o marketing digital ele traz para dentro do negócio. Então, assim, eu estou muito feliz e muito agradecido por você ter participado conosco aqui. Imagina, eu Foi que agradeço. prazer. Só para complementar agora a tua fala, o investimento que a gente faz é muito baixo em dinheiro quando a gente fala. A gente investe em campanhas, investe em tráfego pago e a gente faz um investimento um pouco maior quando é uma campanha grande, igual uma reinauguração, um aniversário, um dia muito forte em vendas. Mas no dia a dia o gasto é mínimo. Gasta-se mais o tempo de criar e trazer algo diferente. E em termos de resultado, na pandemia a gente dobrou o faturamento do mercado. Muito bom. Através de rede social. E depois que a pandemia baixou, eu fui só crescendo. Eu não caiu. Sim. Porque teve muita empresa que caiu. Sim. Que deu boom e aí depois caiu e voltou para o faturamento inicial. A gente não, a gente vem só crescendo. Então, você tem um resultado muito expressivo, um investimento baixo e você consegue fazer um reforço de marca, de brand, gerar desejo, tornar a sua marca mais forte no mercado. Eu não era conhecida como eu sou hoje. Era só um supermercadozinho ali, que estava ali no bairro. Ah, eu conheço um supermercado azul com amarelo, lá direito. Hoje não, as pessoas me param na rua, falam comigo. A gente tem um reforço de marca. Muita gente conhece, gosta de ir lá pela variedade, pelo mix, pelos cafés. Então, elas criaram uma imagem muito positiva do meu negócio. Legal. E eu pude fazer isso através dos conteúdos que a gente lançou, fez reforço de marca e pôde levar a nossa cultura, né? O que a gente acredita, o nosso dia a dia para as redes sociais, para as pessoas conhecerem um pouco mais quem nós somos, o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer e o que elas podem esperar lá quando vão ao Mercantil Araújo. Então, isso tudo é o poder das redes sociais. Legal. Então, invista que
você vai ter sucesso, com certeza. Que legal. Obrigado mais uma vez e Eu que agradeço a oportunidade. depois eu vou lá fazer uma visita. Tá bom, venha sempre. Pessoal, nós estamos chegando então ao final de mais esse episódio, de muito conteúdo riquíssimo. Se você está chegando no final, volta lá no início, assiste tudo, porque você não pode perder nada. Ficou bem legal. E eu me despeço aqui da Amanda, das pessoas que estão nos assistindo também, e até a próxima.